Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Heródoto vai trazer um assunto hoje que eu tava... Coincidência, não combinei com ele, não tinha conversado com ele sobre isso, mas eu tava lendo agora de manhã, né? Nós combinamos. Heródoto, eu tava lendo... Você acredita que eu tava lendo quando eu cheguei aqui sobre isso, que a gente fala sobre horário eleitoral gratuito, mas na verdade não é tão gratuito assim, né? Eu tava pesquisando sobre isso. Bom dia. Olá. Bom, então nós já tivemos o primeiro hoje aqui na Nova Brasil, das empresas de rádio e tal. Ao 1h vai ter na televisão? Meio-dia. É meio-dia? Da meio-dia? Não, meio-dia no rádio, desculpa. No meio-dia no rádio. É às 13 horas, salvo engano. Eu vou pegar aqui pra você Das certinho. 13 A até gente já falou isso hoje. 13h25. Eu sei porque mudou meu horário lá na Record News por causa disso. Não, no rádio é meio-dia, até meio-dia e 25. Na TV, entre 1 e 1h25, depois entre 20 horas e 20 horas e 25 na televisão. Na televisão. Bom, é o seguinte, então se a gente somar tudo isso, eu entrei lá no site do Senado, está escrito lá, horário... Eu vi também. Você viu lá? Horário político gratuito. Gratuito, eu vi no Senado também. Tá lá no Senado gratuito. Aí eu fui olhar o seguinte, quanto é que custa esse gratuito para quem está acompanhando aqui o nosso jornal? Bom, as empresas... Não é gratuito? É mais ou menos, Mauro, é média média. É o seguinte, as empresas de comunicação, de uma maneira geral, vão calcular quanto é que custa 25 minutos de compra do horário e vão abater no final do ano nas suas contas do governo. Então ela deixa de pagar o imposto, isso aqui é chamado de renúncia fiscal. Sabia? Renúncia. Não se salve. Certo ou não? Muito bem. Quanto é que dá em grana isso? Vamos falar do nosso imposto. Dá 737 milhões de reais. Nossa. Em outras palavras, é o seguinte. Nós vamos gastar 4 bilhões e 700 milhões para fazer a propaganda. Nós vamos gastar 1 bilhão e 700 para os partidos se manterem. E vamos gastar mais 737 milhões e as empresas de comunicação vão descontar o imposto. Somando A mais B mais C, sabe quanto vai custar isso? 7 bilhões e 100 milhões de reais. 7 bi? 7 bi. Em impostos que vão deixar de ser Não, os impostos são recolhidos, 737 milhões. 7 bi. A soma dos três, Ah. do fundo eleitoral, do fundo partidário Sim, e da entendi. isenção, vão chegar a 7 bilhões e Aí 100 pro milhões de reais. financiamento todo O da que campanha, seria capaz de fazer nesse país? Onde é que está faltando 7 bilhões e 600 milhões de reais? Divide por 600 reais, que é o chamado auxílio emergencial. Outra coisa, nessa conta aqui não está quanto custa a justiça eleitoral para fazer tudo isso. Salvo engano, ela custa 6 bi por ano. Mas qual que seria a alternativa, Heródoto, não fazer eleições? E a alternativa é a gente olhar para as democracias mais antigas. Vamos olhar como é que funciona isso no Reino Unido? Não, mas vários países, inclusive o Reino Unido, tem financiamento público de campanha. Tudo bem, mas só que é o seguinte, lá eles vivem com 600 reais de salário? Peraí, qual é o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo? Como é que a gente faz Peraí, eleição? qual é o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo? Como é que a gente faz eleição sem financiar a eleição? Do próprio bolso. Esse tamanho, não. Ué, como é que a justiça eleitoral muito dinheiro. vai gastar? A justiça eleitoral tem Mas gastos. onde é que tem justiça eleitoral além do Brasil? Em 80 e tantos países a gente tem casos de justiça eleitoral, Heródoto. Mas a gente tem que olhar para as democracias mais antigas do que a nossa. A gente tem uma democracia bastante interessante do ponto de vista institucional, Heródoto. Tá bom. Agora, Não precisava ser tão caro, né? Eu acho que poderia ser uma eleição... A campanha poderia ser mais modesta, o fundo eleitoral de 7 bi, eu também concordo com você que é um exagero para dar para partido. Mas, assim, a gente questionar o fato das partidos precisarem ser financiados de alguma forma, a gente precisa pensar em como viabilizar isso, porque se custa dinheiro, uai. De alguma forma custa dinheiro, né? Tá certo. Tô fazendo uma pesquisa aqui. Tô só botando um ponto aqui. Eu tô fazendo uma pesquisa assim. Por que o Brasil tem justiça eleitoral? Somos os únicos no mundo a ter TSE. Precisamos fazer esse cálculo. Não somos os únicos no mundo. Outros países também têm sistemas de justiça eleitoral. Em alguns casos, a justiça comum procurando quais aqui? Tem órgãos ali que são destinados a julgar os casos das eleições. Tem uma série de exemplos aí pelo mundo. Agora, custa dinheiro? Custa dinheiro. Como vamos financiar? Temos um cobertor curto? Temos um cobertor curto. Precisamos pensar nisso. Eu acho que nesse sentido estamos de acordo. Agora, a gente também
só, né, aquela coisa de criminalizar a política, de botar a política sempre como vilão da história, eu acho que a gente pode pensar em melhores alternativas. 7 bi para financiar partido político em época de eleição, de fato, é um exagero. Né? A gente pode pensar, né, em outras questões. 7h57, você que está em São Paulo continua com o Heródoto Barbeiro, com a Vanessa de Sevo aqui no Nova Manhã. Para você que está em outras praças da Nova Brasil FM,